A história dos Estados Unidos não começa com colônias britânicas nem com presidentes famosos. Ela começa há cerca de 25 mil anos, quando parte da Terra estava coberta por gelo. Durante a última era glacial, o nível dos mares estava tão baixo que um pedaço de terra ligava a Sibéria ao Alasca. A Beríngia. Foi por esse corredor natural que grupos de caçadores-coletores atravessaram para a América. Eles eram povos resistentes, acostumados a sobreviver em ambientes extremos. Com eles vieram ferramentas de pedra, técnicas de caça e até animais domesticados. Por milhares de anos, ficaram isolados, moldando uma cultura própria. Quando o gelo começou a derreter, abriram-se rotas para o interior da América do Norte. Povos se espalharam do Canadá até a Califórnia, deixando vestígios como as pontas de lança do povo Clovis, uma das culturas arqueológicas mais famosas do continente. Povos originários, civilizações antes da América. Muito antes da chegada dos europeus, o território norte-americano já era habitado por sociedades complexas. Os mississippianos ergueram cidades monumentais, como Cahokia, com pirâmides de terra, comércio e rituais. No sudoeste, os pueblos construíram casas de adobe em penhascos e desenvolveram técnicas de irrigação em áreas áridas. No nordeste, confederações como os iroqueses criaram sistemas políticos avançados, baseados em assembleias e alianças. Nas planícies, povos caçadores seguiam os búfalos, adaptando sua vida às vastas pradarias. Essas civilizações viviam em relativa estabilidade, com redes de comércio, mitologias próprias e práticas agrícolas. Tudo isso seria abalado quando os europeus atravessaram o oceano. Primeiros contatos. Vikings e a chegada de Colombo. Por volta do ano 1000, o explorador nórdico Leif Erikson chegou ao que hoje é o Canadá e estabeleceu um pequeno acampamento. O contato com os povos locais foi difícil e os vikings não permaneceram. A virada mesmo veio em 1492, quando Cristóvão Colombo alcançou o Caribe. Isso mudou definitivamente a percepção europeia sobre o continente. Rapidamente, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses lançaram-se à exploração do chamado Novo Mundo. Colonização europeia, disputas por território. Cada potência europeia escolheu sua área de influência. Espanhóis ocuparam Flórida, Novo México e Califórnia. Fundaram St. Augustine, 1565, a cidade europeia mais antiga em solo americano. Franceses exploraram o Vale do Mississippi, fundaram Nova Orleans e estabeleceram comércio de peles com indígenas. Holandeses criaram Nova Amsterdã, que depois se tornaria Nova York. Ingleses fundaram Jamestown, 1607, e ao longo de décadas espalharam-se em 13 colônias na costa leste. Enquanto isso, o encontro entre europeus e indígenas resultava em conflitos violentos, epidemias devastadoras e mudanças irreversíveis nas populações nativas. As 13 colônias britânicas, liberdade e escravidão. As colônias britânicas floresceram em dois modelos distintos. No norte, predominava a vida urbana, comércio marítimo e comunidades religiosas como os puritanos, que chegaram no navio Mayflower em 1620 e estabeleceram o Dia de Ação de Graças. No sul, grandes plantações de tabaco, algodão e arroz dependiam da mão de obra escravizada africana. O tráfico atlântico trouxe milhares de pessoas que foram forçadas a trabalhar sob condições brutais. Esse contraste norte-sul seria uma das marcas permanentes da sociedade americana. Revolução Americana, da festa do chá à independência. Após a Guerra dos 7 Anos, 1756-1763, a Inglaterra estava endividada e aumentou impostos sobre as colônias. O estopim foi em 1773, quando colonos protestaram contra o monopólio britânico do chá, jogando carregamentos inteiros no mar em Boston, o famoso Boston Tea Party. 2 anos depois, em 1775, eclodiu a Guerra da Independência.
Colonos mal armados enfrentaram o maior exército do mundo. Liderados por George Washington, com o apoio diplomático de Benjamin Franklin e a retórica inspiradora de Thomas Jefferson, conseguiram apoio da França e de outras potências. Em 1781, a vitória em Yorktown forçou a rendição britânica. Em 1783, o Tratado de Paris reconheceu oficialmente os americanos. Primeira República, construir uma nação. Em 1789, George Washington tornou-se o primeiro presidente. Recusou ser rei e defendeu a República Democrática. A Constituição estabeleceu separação de poderes e a Carta de Direitos garantiu liberdades civis. O novo país crescia, mas já mostrava divisões. O norte seguia industrial e urbano, enquanto o sul mantinha sua dependência da escravidão. Expansão territorial, o sonho do oeste. No século XIX, os americanos expandiram-se rapidamente. 1803, compra da Louisiana, que dobrou o tamanho do território. 1845, anexação do Texas. 1848, conquista da Califórnia após guerra contra o México. 1867, compra do Alasca da Rússia por 7,2 milhões de dólares. Essa marcha para o oeste ficou marcada pela ideia do destino manifesto, a crença de que os americanos estavam destinados a ocupar o continente. Mas também trouxe destruição de culturas indígenas e guerras sangrentas. Guerra civil, um país contra si mesmo. Em 1861, divergências sobre escravidão e autonomia dos estados levaram à Guerra Civil. O Sul, escravista, declarou independência como Estados Confederados. O Norte, liderado por Abraham Lincoln, lutou para manter a União. Foram 4 anos de combates brutais, deixando mais de 600 mil mortos. Em 1865, o Norte venceu e a escravidão foi abolida. Mas a discriminação racial persistiu e a luta por igualdade continuaria por séculos. Era industrial, aço, petróleo e invenções. No fim do século XIX, os americanos viveram uma explosão industrial. Surgiram magnatas como John D. Rockefeller, do petróleo, Standard Oil, Andrew Carnegie, do aço, J.P. Morgan, o grande banqueiro. Ao mesmo tempo, inventores como Alexander Graham Bell, telefone, Thomas Edison, luz elétrica, e Nikola Tesla, corrente alternada, transformaram a vida cotidiana. Milhões de imigrantes chegavam da Europa, impulsionando fábricas e cidades. Nascia o sonho americano de prosperidade. Século XX, guerras, crise e poder global. No início do século XX, os americanos se tornaram potência mundial. Primeira Guerra Mundial, 1917-18. Entraram no conflito e ajudaram a vitória dos aliados. Grande Depressão, 1929. Colapso da Bolsa levou milhões ao desemprego. O presidente Franklin Roosevelt lançou o New Deal, com obras públicas e programas sociais. Segunda Guerra Mundial, 1941-45. Após o ataque a Pearl Harbor, os americanos lutaram na Europa e no Pacífico, encerrando a guerra com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Ao final da guerra, os americanos emergiram como superpotência global. Guerra Fria, capitalismo x comunismo. Entre 1947 e 1991, os americanos disputaram com a União Soviética a liderança mundial. Foi a Guerra Fria, marcada por corrida armamentista nuclear, conflitos indiretos, Coreia, Vietnã, Afeganistão, disputa espacial. Em 1969, os americanos levaram o homem à Lua. Internamente, os anos 1960 também viram a luta pelos direitos civis, liderada por Martin Luther King Jr., diz que desafiou a segregação racial. Cultura e tecnologia, o soft power americano. No pós-guerra, os americanos dominaram não só a economia e a política, mas também a cultura. Hollywood levou cinema e estilos de vida para o mundo inteiro. Na música,
Nomes como Elvis Presley e depois Michael Jackson se tornaram símbolos globais. No setor tecnológico, empresas como Apple e Microsoft revolucionaram comunicação e informática. Esse poder suave fez os americanos influenciarem corações e mentes em escala mundial. Século XXI, 11 de setembro e novos desafios. Em 11 de setembro de 2001, os americanos sofreram o maior ataque em seu solo, a queda das Torres Gêmeas. O governo lançou a chamada Guerra ao Terror, invadindo o Afeganistão e depois o Iraque. Essas guerras consumiram trilhões de dólares e deixaram marcas profundas. Ao mesmo tempo, os americanos enfrentaram a crise financeira de 2008, polarização política e novas rivalidades geopolíticas, especialmente com a China. Hoje, continuam sendo uma das maiores potências econômicas, militares e culturais do planeta, mas também enfrentam desafios internos, desigualdade, debates sobre imigração, divisões políticas e questões raciais. Uma promessa em aberto da travessia da Beríngia ao Vale do Silício, dos campos de batalha da Guerra da Independência, às trincheiras da Normandia, do jazz ao iPhone. A história dos Estados Unidos é marcada por contradições. É um país fundado em ideias de liberdade, mas também em exclusão. Um país de inovações e desigualdades, de guerras e de sonhos. Talvez o verdadeiro poder dos americanos não esteja apenas em seus exércitos ou no dólar, mas na sua capacidade de reinventar-se continuamente.